Daniele, terapeuta de mulheres, psicanalista e especialista no comportamental. Estou aqui para gravar esse primeiro vídeo de forma profissional para você que deseja entrar no processo, que você deseja entrar numa transformação de si mesma, com você, na verdade, que precisa de uma cura na sua alma. Então hoje estou aqui para falar um pouquinho do meu começo, falar com você que me escuta, como tudo começou, né? Para eu me tornar terapeuta especialista em mulheres, para eu me tornar psicanalista, especialista no comportamental. Então vamos lá, quero começar com vocês aqui falando que há mais ou menos 6, 7 anos atrás, quando eu tinha 30 anos, quando eu fiz, 30 anos, eu meio que entrei no estado de virar a chave. E eu pude, de uma certa forma, olhar para minha vida, me autoanalisar e pensar o que eu estou fazendo da minha vida, o que eu tenho feito de bom para eu mesma. E eu lembro que na época me deu um estralo e eu falei, poxa, eu fiquei um tanto quanto triste, porque eu olhei e eu falei, eu não fiz nada até agora, eu não li um livro, eu não tenho conhecimento de nada, né? Na época eu já era casada, já tinha 2 filhos e também já era cristã, né? Eu sou cristã e nem a Bíblia eu lia. Então, para vocês entenderem o nível que eu estava, um nível totalmente assim, sem nada de conhecimento, foi aí que eu peguei e disse, eu quero mudar essa realidade, eu quero ser transformada, né? E aí começou todo o processo de transformação. Eu comecei a ler livros, foi o pontapé inicial, sabe? Ler livros. Até que um certo dia eu me interessei pela psicanálise, né? Na verdade, eu sempre digo que a psicanálise, ela me encontrou, né? A psicanálise, ela de uma certa forma, a gente teve um encontro assim, surpreendente, né? E aí, a partir dali, eu pude ter uma visão diferente de mim mesma, eu pude olhar para dentro de mim, porque eu só conseguia ver de forma externa. E agora, falando com vocês, eu pude lembrar também de uma situação que foi também um empurrão para que eu pudesse, de uma certa forma, entrar nesse processo, que foi através do meu filho, meu segundo filho. Porque o primeiro veio assim de uma maneira muito tranquila, né? E o segundo veio parecido comigo, então meio que bateu de frente e ali eu pude me ver nele, sabe? Me ver nele. E eu falava assim, eu preciso encontrar alguma coisa, eu preciso achar alguma coisa que possa, de uma certa forma, me ajudar na educação dos meninos, porque tá demais, sabe? Tá pesado, tá difícil. E quando eu fui procurar, eu fui partindo pro lado da psicologia. E conversando com uma pessoa que já era psicóloga, ela falou pra mim, olha, você provavelmente não é a psicologia que você tá procurando. Você já ouviu falar de psicanálise? Então foi quando eu ouvi pela primeira vez o nome psicanálise. E aí eu fui atrás, né, e consegui entrar no curso de psicanálise. Gente, pensa que foi assim, desafio, foi desafio. Foram quase 3 anos estudando, né, psicanálise, e ali eu entrei, mergulhei de cabeça num processo realmente de transformação, de olhar para dentro de mim, porque até então eu olhava para fora, né? Eu olhava para o outro. O problema, a questão, a transformação estava nos meus filhos, estava no meu esposo, quando na verdade não, né? Então foi a partir daí que eu conheci a psicanálise. E por que eu tô falando tudo isso pra você que tá aqui no meu canal, né? E não se esqueça de se inscrever aí, tá bom? Se você estiver gostando do conteúdo. Bom, talvez eu esteja falando com mulheres aqui nesse momento que estão assim desesperançosas, né? Pensa que já não tem mais jeito, não tem mais idade para fazer determinadas coisas. E era o que eu pensava, né? Eu pensava que por eu já ter 30 anos, não, eu não vou estudar, eu não vou, de uma certa forma, eu não vou evoluir. E é isso aqui, entendeu? Vou ser dona de casa, vou ser a mãe dos meus filhos e eu não vou ter uma profissão. E quando eu menos esperava, quando eu menos esperei, eu pude ter esse caminho mudado, sabe? Essa luz no fundo do túnel. No fim do túnel. E aí eu pude perceber e eu pude entender que a minha vida
iria mudar. E realmente mudou, gente. Comecei a ler livros, como eu estava falando. Então, todo o meu processo começou lendo livros. Depois eu encontrei a psicanálise. A minha mente foi sendo transformada. Os meus pensamentos, os meus sonhos foram sendo transformados. E eu passei a querer, a desejar, a ter um anseio em ajudar pessoas, sabe? E aí eu paro para analisar, eu paro para pensar, eu paro para lembrar que a minha vida, ela foi pautada inteiramente nisso, em ajudar pessoas, e geralmente sempre era mulheres, sabe? Mas por falta de maturidade, de falta de conhecimento, eu muitas vezes não conseguia, de uma certa forma, ajudar com muito, ajudava com aquilo que eu tinha, né? E a partir do momento que eu passei a estudar, que eu passei a entender, que eu passei a me entender, eu passei a entender melhor o outro. Então hoje, para honra e glória do Senhor, eu tenho trabalhado com mulheres, eu trabalho na igreja onde eu frequento com um grupo terapêutico, né? Então assim, 6 anos, 7 anos depois, quase 7 anos depois, eu pude me redescobrir. E talvez você, mulher, esteja nessa fase de achar que para você já deu, para você vai ser dona de casa mesmo, para você não tem mais nada, né? Que você não tem mais sonhos, mas eu quero te dizer e eu quero te dar uma palavra: tudo é possível àquela que crê. Às vezes Deus está te preparando para um caminho que talvez você nunca imaginou que fosse percorrer. Eu nunca imaginei que eu fosse percorrer esse caminho que eu estou percorrendo hoje, de ser uma profissional na área da saúde mental, da cura da alma, né? A psicanálise, ela traz isso. Ela traz muito a cura na alma e é fantástico quando a gente pega todo o conhecimento, a teoria, a gente junta com a palavra de Deus, porque a minha base sempre será e sempre vai ser a palavra de Deus, né? Então, eu pude enxergar além daquilo que eu enxergava, eu comecei a enxergar grande, né? E essa foi toda a transformação que Deus fez na minha vida. Eu precisei entrar num processo, até hoje estou nesse processo. É um processo que a gente cura algo na nossa alma e depois a gente vê que vem outro, e é lindo de ver, sabe, como Deus trabalha na nossa vida. Até hoje eu gosto de ler, e para vocês terem noção, há 6, quase 7 anos atrás, eu nem pensava em ler, eu não era uma pessoa que lia. O meu esposo, eu via ele sempre lendo a palavra de Deus, lendo livros, e ele, de uma certa forma, foi o meu maior incentivador, né, dentro de casa, sem falar nada, sem cobrar nada, ele estava sendo um espelho para mim. E até que um dia eu acordei e pude realmente mergulhar nesse mundo, e eu não saí até hoje. Até hoje eu sou completamente apaixonada, e quanto mais eu conheço, mais eu quero conhecer. É fantástico. E o que eu quero dizer para vocês, o meu canal aqui no YouTube vai ser realmente para te ajudar, sabe, a enfrentar os processos da vida, te ajudar a ser curada na sua alma. Traumas de infância, amo, porque foi e tem sido uma parte assim muito importante do meu processo, do que eu vivi, do que eu estou vivendo, né? E passar tudo aquilo, toda a minha bagagem, tudo aquilo que eu já aprendi, tudo aquilo que eu estou aprendendo, tudo aquilo que eu estou sendo transformada, te ajudar, mulher. Esse vai ser o meu intuito nesse canal. Então, eu quero com muito carinho apresentar para vocês o primeiro vídeo, e se você ficou até aqui é porque você gostou, né? Então, os vídeos provavelmente vão ter de 10, 15 até 20 minutos, e realmente eu quero que, assim como eu fui liberta, você também seja. A palavra do Senhor diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Muitas vezes a gente está aprisionada dentro de nós mesmas porque a gente não tem o conhecimento da palavra, o conhecimento, entendimento em livros, nós não temos. E quantas de nós estamos perecendo por falta desse conhecimento? Então eu quero te ajudar, mulher, nessa evolução, nesse processo. E eu sei que a partir de hoje, né, se você me acompanhar, você não será mais a mesma. E quero que você saiba que o processo, ele pode ser longo, tá? O processo pode ser um processo assim que você fale assim: poxa vida, nunca vai acabar. Mas é assim que funciona. Acaba um processo, entra outro e outro e outro, até o fim da nossa vida. E eu acho isso fantástico, né? O que seria de nós sem os processos? Nós não seríamos pessoas transformadas, nós não seríamos pessoas melhores. Então, você, mulher que ficou até aqui até agora, eu quero te convidar a participar desse canal, tá bom? Se inscreva, compartilhe com as pessoas os próximos vídeos. Eu vou trazer temas assim fantásticos.
E eu sei que Deus vai fazer uma transformação na minha vida e na sua. Deus abençoe e até o próximo vídeo.